engolido pela estrada maldita. Nada mais assustador do que uma noite escura e silenciosa. E foi assim que começou a minha jornada naquela noite de verão, em direção ao desconhecido, desafiando as advertências que eu tinha recebido. O meu nome é Miguel e eu estava atravessando o Brasil em um velho Fusca vermelho, numa viagem solitária de autodescoberta. A última parada havia sido na pequena cidade de Três Corações, em Minas Gerais, onde um velho sertanejo me serviu uma xícara de café forte e avisou, com um olhar sombrio: "Não se deve viajar pela estrada dos inocentes à noite, meu jovem." Mas eu, movido pela arrogância da juventude, ignorei o aviso e continuei a viagem. Afinal, eu não acreditava em lendas e superstições. A estrada dos inocentes se desenrolava como um tapete preto sob a luz da lua cheia. A escuridão era tão densa que parecia engolir o farol do meu carro. O som do motor parecia uma batida cardíaca constante, o único ruído na noite. Enquanto dirigia, senti um frio percorrer a minha espinha. Uma sensação estranha, como se alguém estivesse me observando. Mas ao olhar pelo retrovisor, só havia a escuridão. De repente, o motor do meu carro começou a falhar. O Fusca engasgou, tossiu e finalmente parou. Ali estava eu, no meio do nada, com o coração batendo no peito. Você deveria ter ouvido o sertanejo, ouvi uma voz sussurrar ao vento. Saí do carro com a lanterna na mão, procurando por algum sinal de vida. O silêncio era ensurdecedor, e a única luz era a da lua que lutava para furar a cortina de nuvens acima. Decidi tentar consertar o carro, não tinha outra opção. Com a lanterna, iluminei o motor, mas não consegui identificar o problema. Eu não era mecânico, mas mesmo assim tentei o básico. Nada. O carro não dava nenhum sinal de vida. Enquanto eu lutava com o motor, notei um movimento na beirada da floresta que margeava a estrada. Um vulto. Por um momento, pensei ter visto dois olhos brilhantes refletindo a luz da minha lanterna. Mas quando foquei a luz lá, nada. Apenas árvores e sombras. Meu coração disparou e me virei rapidamente para o carro novamente. Nesse instante, a lanterna piscou e apagou. Troquei as pilhas, mas ela não acendeu novamente. Eu estava na escuridão total. E eu podia sentir, não estava sozinho. "Quem está aí?" Eu gritei na noite, mas a única resposta foi o eco da minha própria voz. Decidi voltar para o carro, trancar as portas e esperar pela manhã. Mas, quando me virei para voltar, o Fusca não estava mais lá. Eu estava perdido, sozinho e com muito, muito medo. Naquele instante, senti como se o chão fosse tirado sob meus pés. Onde estava meu carro? Pisquei várias vezes, tentando entender se a escuridão estava pregando peças com meus olhos. Mas não, ele simplesmente tinha desaparecido. E, no lugar onde o Fusca deveria estar, agora havia um caminho de pedras, um corredor estreito que cortava a mata fechada e desaparecia na escuridão. A sensação de ser observado intensificou e parecia vir daquele caminho. Não tinha muita escolha. Meu carro tinha sumido, minha lanterna não funcionava. A única opção que eu tinha era seguir o caminho. Cautelosamente, dei o primeiro passo, depois o segundo. E assim continuei, rumo ao desconhecido. Eu não sabia quanto tempo tinha passado ou por quanto tempo eu tinha caminhado. A mata era tão densa que eu mal podia ver a luz da lua. Mas, finalmente, avistei uma luz à distância. Uma luz fraca, como de velas, que piscava e tremia. Cada passo que dava em direção àquela luz, sentia o ar ficar mais frio, a pressão mais pesada. Mas eu continuava, impulsionado por uma força que eu não conseguia entender. E então, no meio da floresta, encontrei uma antiga capela, parcialmente consumida pelo tempo e pela vegetação. As luzes vinham de velas acesas em seu interior. A porta da capela estava entreaberta. Encarei por um instante, e então uma voz, que parecia ser levada pelo vento, sussurrou: "Entre, Miguel, estamos te esperando." Os pelos da nuca se arrepiaram,
mas não tinha para onde voltar. Respirei fundo e empurrei a porta. A porta rangeu ao abrir, e a luz das velas piscou, projetando sombras dançantes na parede de pedra. O interior da capela estava em ruínas, o teto parcialmente desabado, bancos de madeira apodrecidos espalhados pelo chão. Mas no altar, havia uma cena que eu jamais esqueceria. Havia uma figura humana, coberta com um manto escuro, de costas para mim. E no chão à frente dela, estava o meu Fusca em miniatura, perfeitamente reproduzido, como um modelo em escala. O vulto se virou lentamente para me encarar. Sob o capuz, 2 olhos brilhantes e vazios me fitavam. Você não deveria ter vindo por essa estrada, Miguel, a figura sussurrou, com uma voz que parecia vir de outro mundo. O que você fez com o meu carro? Perguntei, tentando disfarçar o tremor na voz. Ele está aqui, respondeu a figura, apontando para o Fusca miniatura. E você também. Antes que eu pudesse responder, uma força invisível me puxou em direção ao altar. Lutei contra ela, mas foi inútil. A cada passo que dava, sentia meu corpo ficar menor, mais leve. Eu estava me transformando em uma miniatura, assim como o meu Fusca. O medo era paralisante, mas eu não conseguia gritar, nem fugir. A figura no altar sorriu, e tudo escureceu. A última coisa que me lembro é de me ver, do tamanho de um boneco, dentro do meu Fusca em miniatura. E então, nada mais.